Essa é a minha versão da Midnight Minnow. Aqui a ideia não é provocar pelo volume, é parecer comida fácil. A Midnight Minnow é um padrão associado ao Mike Conner, um nome conhecido na pesca costeira da Flórida e no universo do fly saltwater. Ele tem uma trajetória ligada à pesca com mosca, à comunicação especializada e também aparece como designer de padrões comercializados pela Umpqua. Isso é importante porque mostra que a Midnight Minnow não é apenas uma mosca bonita de bancada. Ela nasceu de uma necessidade real de pesca, apresentar uma imitação pequena, clara, resistente e eficiente para predadores que atacam pequenos peixes. Originalmente, ela ficou muito ligada aos robalos em docas, luzes e águas claras. Mas a ideia por trás dela conversa muito bem com outro predador, o tucunaré. Nem sempre o tucunaré quer uma mosca grande. Muitas vezes ele está arredio, ele acompanha, observa, ele chega perto, mas não bate. Nessas horas, uma mosca grande pode até chamar a atenção, mas também pode parecer demais. Por isso, nesta versão, eu não estou buscando um volume exagerado. Estou buscando silhueta, brilho e movimento de uma presa pequena. A lógica é simples, um petisco dando sopa perto do tucunaré. Essa mosca foi pensada para a minha próxima pescaria no Lago do Manso. Lá eu quero testar esta versão em praias, bordas com vegetação mais fina e pontos onde tucunarés menores e médios costumam caçar. No Manso, existem tucunarés azuis, penimas, amarelos e também misturas entre eles. Mas, para essa mosca, eu estou pensando muito mais nos peixes pequenos e médios, especialmente nos amarelos. É uma mosca que eu imagino usando com o equipamento número 6 em uma pescaria mais leve, mais precisa, mais visual. Neste início do atado, a prioridade é construir uma cauda firme, leve e com brilho controlado. O Crystal Flash Chartreuse entra como um gatilho visual. Ele não precisa dominar a mosca, ele precisa aparecer dentro d'água, faiscar por um instante e sugerir vida. Depois, entram as fibras brancas. Aqui eu uso duas técnicas que gosto bastante. Prender fibras dobradas no fio de atado e também rebater as fibras para trás. Quando isto é bem feito, a fixação fica muito forte. Mesmo sem encher de cola, as fibras ficam difíceis de arrancar. E isso importa porque o tucunaré pode ser pequeno, pode ser médio, mas ele bate com força. A mosca precisa parecer delicada na água, mas não pode ser frágil no uso. A partir daqui, entra uma das partes mais interessantes da mosca, as penas Saddle Grizzly. Elas ajudam a formar um corpo esguio com uma marcação natural. Esse barrado da pena é muito bonito, mas ele não está aqui só por estética. Na água, essas listras criam contraste, sombra e uma sensação de segmentação. É justamente o tipo de detalhe que pode sugerir um pequeno peixe forrageiro. Não é uma imitação fotográfica, é uma sugestão de presa. E no fly, muitas vezes, é isso que funciona. A mosca não precisa copiar perfeitamente um lambari ou uma piaba, ou qualquer outro peixe pequeno. Ela precisa acionar o gatilho certo no predador. Agora entra o Palmer chenille amarelo.
E essa escolha é bem importante na minha versão. Ela ajuda a formar a cabeça da mosca, mas também acrescenta brilho e presença. Dentro da água, esse material pode faiscar, principalmente quando a mosca muda de direção, para ou acelera no recolhimento. Para a tucunaré, esse brilho curto pode ser o detalhe que denuncia a presa. Não é uma mosca feita para empurrar muita água, não é uma mosca feita para assustar pelo tamanho, é uma mosca feita para aparecer na medida certa. O corpo continua fino, mas a cabeça ganha vida. Aqui entram os olhos de atar. Eu escolhi esse tipo de olho porque ele ajuda a dar identidade à mosca sem obrigar a usar cola em excesso. Quando a gente coloca cola demais em uma mosca pequena, é fácil matar o volume, endurecer as fibras e deixar a cabeça pesada demais. Com os olhos de atar, eu consigo manter a forma da cabeça, preservar o volume das fibras e ainda dar aquele ponto visual que muitos predadores percebem. Depois, a resina UV entra para proteger, travar e finalizar o conjunto. Essa não é uma mosca com peso adicional, mas também não penso nela como uma mosca de superfície. Com a saturação dos materiais, o tipo de linha e o ritmo de trabalho, ela pode pescar logo abaixo da lâmina d'água ou descer um pouco mais. Com linha floating, ela pode trabalhar mais rasa, perto da praia e da vegetação. Com linha intermediária, ela ganha outra profundidade. E com pausas no recolhimento, ela pode sugerir exatamente aquilo que eu quero. Um peixe pequeno, vulnerável, perdendo o ritmo perto do tucunaré. Quando eu chamo essa minha versão da Midnight Minnow, é exatamente isso. Eu parto de uma ideia original muito boa, uma pequena minnow, clara, resistente e eficiente para predadores. Mas trago essa ideia para a minha realidade. Tucunaré, represa, equipamento número 6, praia, vegetação fina, pequenos peixes ou médios, e dias em que a mosca grande talvez seja demais. Aqui menos volume não significa menos intenção, significa outra estratégia. E essa foi a minha versão da Midnight Minnow, exatamente para tucunarés. Não é a única forma de atar este padrão. É a forma como eu estou preparando essa mosca para uma pescaria real lá no Lago do Manso. Agora falta o mais importante, colocar na água. Depois eu te conto se ela passou no teste. Tchau, tchau.